frente os bois na frente da carroça, né? Não adianta, e eu vou falar por parte aqui, porque é muita coisa para falar dessa negociação de Danilo e Palmeiras, né? De Danilo e Botafogo, Palmeiras, Botafogo e seu staff, né? Começando a falar da Leila, do Anderson Barros e todos os envolvidos do Palmeiras, do lado do Palmeiras. Nessa causa aí, eu vou defender sim a Leila. O Botafogo chega a pedir de 30 a 40 milhões antes da Copa do Mundo, se o Danilo realmente tivesse feito uma Copa do Mundo formidável. E o Danilo não fez Copa do Mundo nenhum. Aliás, a seleção brasileira não teve nenhum grande destaque que possa dizer que fez algo diferente nessa Copa do Mundo. E o Danilo, o Palmeiras começa com 20 milhões de euros, vai a 25 e chega a 30 milhões de euros. O Botafogo nega. Parabéns, diretor do Palmeiras. Foi para comprar o jogador, cara. Foi para comprar o Danilo. E o Botafogo covarde, não covarde porque não vendeu para o Palmeiras, mas covarde com a sua própria instituição. Por que, Leandro, é covarde? Porque sabemos que qualquer clube da Europa que realmente queira o Danilo, que realmente tenha o desejo de ter o Danilo, a multa rescisória do Botafogo para o time do exterior é de 20 milhões de euros. Tá? É de 20 milhões de euros. Imagine você, palmeirense, você antes até torcedor do Botafogo. Um time que está com os pires na mão, não tem dinheiro para pagar ninguém. Aí tem a forma de reestruturação. Aí abateram, colocaram as dívidas para o ano que vem e para 2028. Tiraram o Transferban, entendeu? Tiraram o Transferban, porque deram esse tempo para tentar reestruturar o Botafogo. Aí chega um clube da Europa com 20 milhões de euros, um time, um Milan, qualquer time, leva o Danilo. Paga a multa, dá um salário alto, 20 milhões. E o Botafogo perde 10 milhões de euros por incoerência e covardia. E dizer, eu não vou reforçar o rival. A reestruturação do Botafogo, entendeu? A reestruturação do Botafogo já começa errado. Cadê os juízes que poderia ter vendido o Danilo? Já começa o amadorismo aí. Se o jogador quer sair, vende o jogador. Mas o Botafogo disse, eu não vou reforçar o rival. O Palmeiras nunca foi rival do Botafogo, nem aqui, nem na China. O Botafogo é minúsculo. A torcida do Botafogo cabe no Fusquinha. Ainda querem tirar onda, botar um pateta lá de verde e branco, como o Danilo esteja. Ficar no Botafogo é um troféu. O troféu dos próximos 20 anos do Botafogo vai ser não vender o Danilo para o Palmeiras. Vai ser não vender o Danilo para o Palmeiras. É o troféu do Botafogo. Aí cadê a justiça? Aí eu me digo para vocês, o Botafogo pega e um clube europeu chega e dá os 20 milhões de euros que é a multa rescisória do Danilo. O Botafogo ficou a boca aberta, perdeu por 120 milhões e ter vendido por 180 milhões. Cara, aí chega o que eu quero falar para vocês. Tá aí a incompetência desses empresários. Tá aí a incompetência da justiça brasileira. Os clubes brasileiros são mal geridos. Se eu tenho um jogador que o clube do Palmeiras, o Palmeiras, chega e oferece um time pagador, o Palmeiras não deve a time nenhum, um time pagador, chega com 30 milhões de euros na boca da botija, e o cara recusa. Pelo amor de Deus, cara, cadê a justiça que está fazendo essa reestruturação no Botafogo? Que não entra em ação. Vende o Danilo, cara. Não porque é o Palmeiras, mas isso é lógico, cara. Eu, por
birrinha, porque o Botafogo nunca foi rival do Palmeiras, nem vai ser aqui, não vai ser nunca. O Botafogo passou 32 anos para ganhar um título internacional. Tinha uma Comebol, passou quase 30 anos para ganhar um brasileiro. Aí quando ganha, o Texo acaba com o time, fale o Botafogo. Aí o Botafogo vai na justiça para tentar reestruturação, para tentar colocar os tiros em ordem e tenha à toa para ganhar mais 10 milhões para pagar alguns credores que querem receber e o Botafogo não vende. Cadê a justiça brasileira? Eu clamo, cadê a justiça brasileira que não força esse time do Botafogo? Cara, é muito bom você trabalhar no Brasil, né? É muito bom, porque os caras fazem o que querem. Fazem o que querem. Infelizmente. Deve a Deus, ao cu e ao Raimundo e querem perder 10 milhões de euros. Perdeu, pessoal. É 60 milhões de reais. O Botafogo, na hora que recusou a proposta do Palmeiras, perdeu 10 milhões de reais. Aí veio o babaca botafoguense dizendo: ai, ganhamos do Palmeiras, ganhamos do Palmeiras. Ganharam porra nenhuma, cara. O Palmeiras vai lá e compra outro jogador, os seus próprios 30 milhões. Se o Palmeiras tem 30 milhões, vai lá e compra outro jogador. O Danilo não é o único jogador na praça, não. Entendeu? O Palmeiras pode ir lá e comprar outro jogador. Claro, a qualidade do Danilo é espetacular, ninguém pode negar. A qualidade do Danilo é espetacular, ninguém pode negar. Mas o Palmeiras tem que ter o plano B e pode trazer. Para mim, o Palmeiras pode ter que trazer um lateral direito, tá? Se não for o Danilo, realmente não deu o Danilo, tem que trazer o lateral direito. E eu estou parabenizando a diretoria do Palmeiras, que chegou no limite. 30 milhões de euros na mesa, tá? 30 milhões de euros na mesa do time pequeno como o Botafogo, e ele não aceitou por egoísmo, por não ter capacidade de tentar pagar os seus credores. Porque é uma incompetência também da Justiça do Rio de Janeiro. É a obrigação da Justiça, como fez para a reconstrução do Botafogo, pegar e fazer. O Botafogo é pequeno, mostrou que é um time pequeno. Aí a torcidinha que cabe no Fusquinha, comemorando. Ai, meu Deus do céu. Comemorando o quê, meu Deus do céu? Que cada vez mais você vão se afundar e vão brigar para não cair? Eu quero que o Botafogo se lasque agora. Eu torço para o Botafogo se lascar. E o flamenguista, um flamenguista que é muito conhecido, né? Um flamenguista que é muito conhecido, entendeu? Um flamenguista de canal grande, que a gente chama aqui quando fica tirando foto, né? Tirando foto, vai lamber sabão. Esquece o Palmeiras, cara. A tua bosta aí não tem dinheiro para pagar nenhum dos empresários flamenguista. A tua bosta de time, tua gestão de merda que disse que tinha 1 bilhão. Não tem dinheiro nem para pagar os empresários e jogador de futebol, tá? A tua porcaria flamenguista, tua merda de flamenguista. Não tem dinheiro nem para pagar os empresários de futebol. Eu tô louco que vocês comprem uma Almada. Se com o Paquetá vocês ficam sem dinheiro para pagar os empresários, já tem empresário reclamando, tá? Já tem empresário reclamando nas redes sociais. Porque deve e bota 30 milhões de euros no Almada. Entendeu? Já tem empresário reclamando. Porque vocês devem e não paga, não conta. Entendeu? Quando você estiver fudido, flamenguista e botafoguense, eu quero que vocês se lasquem, tá? Eu quero que o futebol do Rio se lasque. Entendeu? Quero que o futebol do Rio se foda-se. Isso que eu quero. Entendeu? O cara de ganancioso. Ai, é o rival, é o Palmeiras, é o rival. Rival de quê? Nunca o Botafogo foi rival da gente, cara. Nem aqui, nem na China, nunca vai ser. O Botafogo nunca vai ser rival da gente, tá? Porque é um time pequeno, minúsculo. Nem títulos você tem, botafoguense. Torcedores de merdas, entendeu? Os torcedores de merdas que vivem comemorando. Vamos comemorar os próximos 4 anos. Ai, não vendemos o Danilo pro Palmeiras. O tal do canal do Manel comemorando. Ai, não vendemos o Danilo pro Palmeiras, não quero então. Pelo amor de Deus, cara. O Palmeiras mostrou que tem dinheiro,
tem dinheiro para bater de frente, botou 30 milhões, e eu vou dizer mais, vocês vão perder o Danilo por 20 milhões de euros, que é a multa rescisória do Danilo, viu? A multa rescisória do Danilo é 20 milhões de euros para transação do Internacional. Eu quero ver, quando vocês perderem por 20 milhões de euros, aí para onde vocês vão parar? Aí aonde vocês vão parar? Paga as contas primeiro, vocês. Tanto flamenguista quanto botafoguense. Que estão devendo a Deus o mundo e o Curramundo. Entendeu? Que estão devendo a Deus o mundo e o Curramundo. Bota a proposta do Palmeiras por Danilo, né? Isso que é verdade. Recusou a proposta do Palmeiras, né? Isso que é verdade. Cara, é que eu fico falando, cara. A justiça brasileira é falha, cara. A justiça brasileira é muito falha, cara. Desculpa dizer, cara. A justiça brasileira é muito falha. Os caras devem a Deus o mundo e ao Curramundo, mas faz o que quer com os clubes, cara. Fazem o que quer com os clubes. É uma coisa inacreditável, cara. É uma coisa que não existe nem aqui nem na China. É umas coisas que nem existem nem aqui nem na China. Infelizmente, cara. Infelizmente, a verdade é essa. Os clubes brasileiros, aliás, os clubes do Rio, é uma bagunça, né? Os clubes de São Paulo mas pelo menos tem o Palmeiras para não ser isso, né? Jogador está relacionado para a partida do Clube Carioca na quinta, jogou e tudo, né? Contra o Vitória. Foi notícia de outra tarde. E, vou botar aqui, notícia do Danilo, né? O Botafogo recusou a proposta feita pelo Palmeiras para contratar Danilo. A oferta do Clube Paulista era de 28 milhões de euros, 160 milhões na cotação atual, entra valor fixo e valores variáveis, parcelado ao longo de 3 anos. Lembrando que o Palmeiras chegou aos 30, porque o Palmeiras tem direito a uma possível venda de 2 milhões de 5%, porque é o clube formador do Danilo, tá? O Palmeiras tem direito a essa parte, aí por isso o Palmeiras iria não ficar com esses 5%, tá? Na venda do Botafogo. Já descontaria e chegaria a 30 milhões de euros, tá? Chegaria a 30 milhões de euros. Esse era o valor que o Palmeiras ia comprar, né? O Danilo, né? Mas o Botafogo é mais vender por 20 que vender por 30 o Palmeiras, né? Engraçado, né, cara? Engraçado que é o futebol, né? A justiça não faz nada. Uma longa reunião na manhã desta quinta-feira entre staff e jogador e o Clube Carioca decretou a permanência de Danilo, ao menos nesse momento. Segundo a ProGE, no entanto, pessoas envolvidas na negociação afirmaram que o Palmeiras topava uma contraproposta de 30 milhões de euros, o que não foi sinalizado pelo Botafogo, né, cara? A intenção da diretoria alvinegra segue sendo vender o jogador por um valor entre 35 e 40 milhões de euros, 205 milhões a 232 milhões na cotação atual. E de preferência no mercado europeu. Cara, é muito vergonhoso, né? É muito vergonhoso. Tu acha que o clube europeu, me diz aí, palmeirense, ou até os antes, né? Vão oferecer, fora o Zente, que o Danilo não quer nem saber do Zente, que não quer se esconder. Vai comprar o Danilo por 35 milhões de euros? 35 milhões de euros? Cara, 35 milhões de euros? Nem aqui, nem na China, cara. Nem aqui, nem na China. É uma coisa inusitada, cara. Cara, cadê a justiça do Brasil, cara? Os caras estão devendo a Deus e ao mundo e ao Curramundo, tá? Estão devendo a Deus e ao mundo. E os caras fazem o que quer com o clube. Por isso que quebra. Por isso que quebra. Um valor exorbitante desse, cara. Aí vem dizer, não vou vender para o nosso rival. E o Palmeiras é rival aonde do time do Botafogo, cara? O Palmeiras é rival aonde? O Botafogo é rival aonde do Botafogo? O Zenit da Rússia sinalizou interesse em formalizar uma proposta que inicialmente não agrada o jogador. Os valores citados pelos russos eram semelhantes ao Palmeiras, com condições de aceitar o planejamento de recuperação judicial, 80% de desconto da dívida e parcelamento em 5 anos. O Botafogo está parcelado em 5 anos. Vocês acham mesmo que o Botafogo não vendendo o jogador, vocês acham que o Botafogo vai pagar essa dívida? Nem aqui, nem na China, cara. Vai levar, como nosso amigo aqui, ó, o Leon falou, e o Antônio Jorge. Como nossos amigos falaram aqui, vai levar outro transferban e vai cair para a segunda divisão, tá? Vai levar outro transferban e vai cair para a segunda divisão. Esses patéticos. Patético o Botafogo, cara. Os times do Rio são patéticos, querendo dizer que o Palmeiras é rival, cara. Os caras nem títulos têm, cara. O Botafogo nem título tem. Isso que é verdade.
O Botafogo nem título tem, cara. Me diz um título espanhol, a Libertadores agora, depois o Botafogo ganhou o título com o João Tex quebrando o clube. O Botafogo é ridículo, cara. É ridículo o Botafogo. A atenção de Danilo era por uma transferência para um clube que ele ia passar da condições de brigar por títulos e se manter no radar de Carlos Ancelotti para disputar a Copa do Mundo 2030. Por isso, via com bons olhos um retorno ao Palmeiras, clube em que ele foi revelado e que ele lidera o Campeonato Brasileiro e segue com chances de título na Libertadores, Copa do Brasil. E o Botafogo vai brigar para não cair, né, Danilo? E o Botafogo briga para não cair. O Botafogo hoje, pessoal, briga para não cair. E os caras aplaudem. Parabéns, Botafogo! Não vendeu o Palmeiras. O título do Botafogo, esse ano de 2026, vai ser não ter vendido para o Palmeiras. Aí pega um clube da Europa, chega e paga 20 milhões de euros, que é a multa rescisória do Danilo, e leva o Danilo. Aí o Botafogo fica com o brioco assado. O brioco assado. Como deve ser. Por isso que eu digo, palmeirense, não tenho pena de time de nenhum. Time do Rio de Janeiro, eu quero que se foda-se, tá? Eu quero que se lasque. Isso que eu quero. Quero que o time do Rio de Janeiro caia tudinho, tá? Não fique um na primeira divisão. Porque os caras... Até a justiça brasileira é falha demais, cara. É muito falha a justiça brasileira. Infelizmente, tá? Porque se o time deve, cara, aí dividir 80% da dívida, vai pagar. Vamos ver quem vai pagar. O Botafogo, por sua vez, endureceu as tratativas para negociar o jogador com o rival do Brasil. A chegada da GDA, empresa que irá assumir a gestão do Botafogo, ajudou a manter a postura de só vender o jogador pelo valor do mercado avaliado internamente. Empresário não quer o bem do seu clube. Aí depois, quando a dívida apertar, a água bater no calção, aí vem dizer, eu quero vender Palmeiras. O Palmeiras bate 15 milhões e faz como fez com o Andrés Pereira. Comprou pela metade do preço. O time lá queria 20 e poucos milhões e comprou por 10. Tá? Comprou por 10. Porque estava quebrado. Ia cair. Entendeu? Escuta o que eu tô falando. O Danilo vai sair por 10 milhões a 20. Tá? Por incompetência dessa tal de GDA. Veio para quebrar o resto do Botafogo, cara. Cara, virar SAF é a pior desgraça do mundo, cara. Os caras não têm pena do clube, tá? Aí fica botafoguense aplaudindo. É engraçado, né, cara? Fica botafoguense aplaudindo coisas que não existem aqui nem na China, né? Coisas que nem existem aqui nem na China. Isso que é verdade, né? O Botafogo tá quebrado, cara. O Botafogo dividiu a dívida em 80% em 4 anos, 3 ou 4 anos. Vocês acham mesmo que o Botafogo vai sair do fundo do poço? Espere para ver. Espere para ver, botafoguense. Eu quero ver vocês de novo na segunda divisão. E vou comemorar aqui no canal, tá? Vou comemorar aqui no canal. O dia que vocês caírem de novo para a segunda divisão, tá? Vou comemorar no canal. Pelo Botafogo, as negociações são tocadas por Léo Coelho, diretor de gestão esportiva, e David Bandeira, diretor de TAG. Com as palavras, a decisão final sendo do Eduardo Igreja, diretor da SAF. No caso de Danilo, João Paulo Magalhães Lins, presidente associativo, acompanhou de perto e se posicionou contra a venda de Danilo. João Paulo, parabéns, né? Se posicione quando vocês caírem para a segunda divisão, tá? Quando vocês caírem para a segunda divisão, vocês me falam alguma coisa, né? Quando voltarem para onde vocês não deveriam ter saído, esse time pequeno que é o Botafogo, aí você me fala alguma coisa, viu? Aí você me diz como é que tá na segunda divisão e ganhar o prêmio não vendi o Danilo pro Palmeiras. Eu quero o prêmio não vendi o Danilo pro Palmeiras. É esse prêmio que eu quero de vocês. É esse prêmio que eu quero. O prêmio não vendi o Danilo para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Esse prêmio que eu desejo para vocês. E a segunda divisão do lado. Danilo está relacionado, jogou e tudo, né? Ontem um confronto válido para o brasileiro. O volante completa 13 jogos e não poderá mais atuar para outro clube. Acabou o sonho, né? Ter Danilo desse exato momento. Nesse exato momento, acabou o sonho. Danilo não joga no Palmeiras por incompetência da diretoria do Botafogo, que brinca de gerir um clube de futebol. A incompetência da
parte da justiça que vê uma divisão de 80% da dívida, ele ganhando 10 milhões de euros a mais, 10 milhões de euros a mais, e a verdade ser dita, o Palmeiras está de parabéns, porque ofereceu a melhor proposta possível do Danilo, tá? O Palmeiras está de parabéns, porque ofereceu a melhor proposta possível para o Danilo. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. Mas quando a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar. Danilo não veio porque o Botafogo não quis e quis mais ficar com as dívidas do que pagar, né? É engraçado, né? Eu mesmo, quando o clube não é deles, aí fazem isso, né? Quando o clube não é deles, aí eles adoram fazer isso. Infelizmente, né? Isso é o Botafogo. Isso é o futebol brasileiro. Isso é o futebol brasileiro, infelizmente, né, pessoal? Isso é o futebol brasileiro. Hoje o futebol, essa incompetência é tudo dos nossos cartolas, né? O nosso cartola. Por isso está todo mundo quebrado, né? Os clubes brasileiros estão quebrados por culpa desses caras. Infelizmente, né? Infelizmente mesmo. Os clubes brasileiros estão quebrados por causa desses caras. E o Botafogo hoje está quebrado, sim. Desculpa dizer, está quebrado, sim. E vai continuar quebrado porque os caras são incompetentes, sim. Infelizmente, né? Infelizmente. Aí vamos ver aqui mais notícias sobre o Danilo. Como fica o Palmeiras, né? Sem o Danilo, né? Como fica o Palmeiras sem Danilo. Vamos ver aqui. Pessoal do GE, todos os caras do GE, né? E vamos ver aqui. Entendeu? Vamos ver aqui, essa parte aqui, como fica o Palmeiras sem Danilo. Aqui na live mais raiz do Palmeirense, né? Vamos continuar batendo aquele bolão, né? Aquele bolão que é com vocês e ponto final, né? Vamos ver aqui a parte aqui. Todos os créditos GE. Novela Danilo acaba depois de 3 propostas negadas. E o Palmeiras não deve buscar outro reforço. Vamos com quem tem, né? Só se sair jogador. Infelizmente, agora vamos com quem tem. Cara, também eu fico pasmo, né? O Palmeiras precisa de um lateral direito, viu? Na minha opinião, o Palmeiras precisa de um lateral direito. Na minha humilde opinião. O clube chegou a sinalizar com 160 milhões fixos para o Botafogo, que bateu meu campista agora impossibilitado de jogar a Série A, né? Cara, infelizmente, né? O Palmeiras fez o que pôde, né? O Palmeiras fez o que pôde. A novela Danilo teve seu capítulo final no Palmeiras esta quinta-feira, quando o meu campista saiu do banco na partida entre Botafogo e Vitória. Estourou o limite de 13 jogos para se transferir a outro time da Série A do Brasileirão. Em 2026, o clube agora deve encerrar suas movimentações na janela, né? Cara, agora não vai atrás mais de ninguém, né? Tomara que segure os jogadores, né, o Palmeiras? Tomara que agora segure, né, os jogadores, porque a gente precisa agora segurar os jogadores que não saiam, né? Alguns jogadores não saiam, porque a gente vai precisar muito desses jogadores para o restante do campeonato, né? O restante do campeonato, precisaremos muito desses jogadores. Afinal das contas, a gente tem um time bom, tá? Bom, e dá para disputar a mesma competição. Agora o Abel tem que fazer esse time jogar, né, cara? O Abel tem que fazer esse time jogar, na minha humilde opinião, tá? O Verdão intensificou contatos nos últimos dias para tentar um acordo, mas teve, ao todo, 3 propostas recusadas do Botafogo. Leila Pereira, presidente do clube, disse que foi feito um grande esforço financeiro para a negociação acontecer, mas o diretor alvinegro optou pela recusa, né? Vamos ver até quando vai recusar, né, cara? Até quando vai recusar? Após jogar, Danilo declarou em seu Instagram que respeitou a decisão do clube, mas pediu que fosse respeitada também a sua decisão de não ir para o Zenit da Rússia. Cara, que bexiga quer ir para o Zenit, né, cara? Que cacete o cara quer ir para o Zenit? Me diz aí. Só o Gerson que foi para o Zenit por causa de dinheiro, por causa do pai dele, né? Mas um cara recém que pode ir para uma Copa do Mundo vai querer ir para o Zenit nem aqui nem na China, né, cara? Nem aqui, nem na China. Entendeu? Nem aqui, nem na China. A primeira tentativa do Palmeiras foi em cerca de 20 milhões de euros, 120 milhões de reais. A transferência do Naves, que posteriormente foi vendido ao Necaxa, no México, não houve avanço. O Palmeiras, então, subiu para 28 milhões de euros, 160 milhões com 25 milhões de euros fixo e com 3 milhões de bônus. Já na reta final, o clube indicou que pagaria o valor cheio de maneira fixa, parcelado em 3 anos, né? 28 milhões de euros fixo, né? Cara, o cara recusou, mano. Caralho, mano. O Botafogo recusou 28 milhões de euros fixo, cara.
e os 5% que o Palmeiras iria dar, né? Iria dar para ficar com o Danilo 5% da parte de uma possível venda, né? Lembrando, se o Danilo for vendido, o Palmeiras tem 5%, tá? Do valor vendido. O Palmeiras tem 5% do valor vendido. É uma boa grana que o Palmeiras ainda ganha com o Danilo, viu? É uma boa grana que o Palmeiras ainda ganha com o Danilo. O Palmeiras ainda tem 5% da possível venda do Danilo, viu? 5% de uma possível venda do Danilo, que para mim é uma bela grana que o Palmeiras pode ganhar ainda com o Danilo, viu? Ainda com o Danilo, o Palmeiras pode ganhar. Continuando aqui, ó. O Botafogo decidiu, no início da tarde de quinta-feira, em reunião com o staff do Atlético, que não aceitaria os termos propostos, mas não comunicou o clube paulista. Danilo foi relacionado para o jogo contra o Vitória e o Botafogo provocou o Palmeiras ao público em suas redes sociais. O momento que o jogador entrou em campo, aos 20 minutos do segundo tempo, né? Cara, é uma coisa interessante, né, cara? Entendeu? Aí os caras vêm provocar o Palmeiras, né? Aí os caras vêm provocar a sociedade do Palmeiras. Cara, o Botafogo devia ter vergonha na cara, né, cara? Devia ter vergonha na cara, tá? O Botafogo deveria ter vergonha na cara, cara. Vergonha na cara. Porque a equipe do Palmeiras é mais gigante, cara. Cara, os caras comemoraram a não venda do Danilo, cara. Isso não existe, cara. Os caras estão comemorando a não venda do Danilo. Isso não existe, cara. Nem aqui, nem na China. Os caras estão comemorando a não venda do Danilo. É umas coisas interessantes, cara, que não existe, cara. Nem aqui, nem na China, cara. Como é que pode isso, cara? Os caras estão se prejudicando. Os caras estão se prejudicando. Os caras estão se prejudicando e não vender o Danilo e estão comemorando, cara. E estão comemorando. Pelo amor de Deus, né? Como a janela de transferência do Brasil segue aberta até 10 de setembro, o Palmeiras até poderia continuar na negociação pelo volante formado em suas categorias de base. Mas ele poderia atuar apenas na Copa do Brasil e Libertadores. Um cenário inviável para um investimento tão alto, né, cara? Investimento alto não vale a pena. Não vale a pena, né? Eu acho que o Botafogo saiu, né? E o Botafogo saiu, cara. Vai sair da Sul-Americana, vai perder mais dinheiro e vai se fuder mais ainda, tá? E vai se fuder mais ainda. Eu quero o Botafogo quebrado, tá? Eu quero o Botafogo quebrado. Na minha opinião, eu quero ver o Botafogo quebrado. Eu quero ver o Botafogo quebrado. Eu quero ver o Botafogo quebrado. Não merece prostituição, mas sua torcida e esses dirigentes babacas, tudo merece. Eu quero ver o Botafogo quebrado. Quebrado mesmo. Eu quero ver a destruição desse time bosta do Botafogo, tá? Quero ver a destruição desse time bosta do Botafogo. Na minha opinião, tá? Outros reforços em vista, desde que fechou a chegada de Barbosa, também do Botafogo tinha um alvo único na janela, Danilo. E por isso o Palmeiras não vai mais ao mercado. A avaliação do departamento de futebol era que o meio campista disputou a Copa do Mundo para a seleção brasileira seria a única peça restante para o elenco, considerado o mais forte da era Abel Ferreira. Pelo amor de Deus, cara, o Palmeiras precisa de um lateral direito, tá? Eu sou a favor do Palmeiras ir no mercado e atrás de um lateral direito. Porque Gia e Kelvin, cara, só Jesus na causa, viu? Gia e Kelvin, só Jesus na causa, viu? O entendimento da academia de futebol é de que a busca por Danilo seria uma oportunidade de fazer um atleta qualificado, já identificado e que sinalizará o interesse de voltar. Conforme revelou a Leila Pereira. O Danilo queria voltar, né, cara? Entendeu? O Danilo queria voltar. Entendeu? Entendeu? O Danilo queria voltar. O Danilo queria voltar. E, infelizmente, né, cara, uma incompetência tamanha do mundo, né, sua parte presidencial, fez o Danilo ficar de fora, né, cara, do Palmeiras. Mas não a necessidade. Por isso, o Palmeiras não estava em negociação com outros jogadores da posição. A meta do clube é segurar seus principais jogadores e manter o espinha dorsal. Não está descartado saídas, mas apenas de atletas que não seja peça-chave de Abel Ferreira. Eu acho que o Maurício sai, tá? Eu acho que o Maurício sai, alguns jogadores, porque o Palmeiras tem que fazer caixa, né, cara? O Palmeiras tem que fazer caixa, entendeu? A verdade é que o Botafogo foi covarde, né? Infelizmente, né? Eu acho que o Maurício sai 20 milhões de euros, o Maurício sai 620 milhões,
Já diminui muito mesmo os valores, né? Isso que é a verdade, né? Peço a vocês o seu like, né? Todos os inscritos ao GE, pela essa matéria do Danilo, né? A verdade é que o Danilo não vem por culpa dos seus dirigentes do Botafogo, né? Falamos muito dessa novela, Danilo. Graças a Deus acabou e agora vem outra novela, se Deus quiser. Aí o meu amigo aqui, ó. Cria da base do Palmeiras vendido. Realmente, o Palmeiras recebeu uma proposta do Parma da Itália por Eric Belé, né? Para mim, uma proposta de piada, né, cara? É uma piada os valores que estão tendo aqui, ó. O Palmeiras recusa a proposta de empréstimo do Parma da Itália por Eric Belé. Para mim é piada uma proposta dessa, né? Meio atacante já foi elogiado por Abel Ferreira e acionado com frequência entre os profissionais. Jogou até um jogo, né, na Copa do Brasil, que fez gol e tudo, o Eric Belé, né? O Palmeiras recusou uma proposta de empréstimo do Parma da Itália pelo meio atacante Eric Belé. O clube italiano queria contar com o jogador por uma temporada. A opção de compra fixada em 4 milhões de euros, cerca de 23 milhões na condição atual. Cara, para mim, piada de mau gosto. Entendeu? Piada de mau gosto. Na minha opinião, é uma piada de mau gosto. 4 milhões de euros é dinheiro de pinga, tá? 4 milhões de euros é dinheiro de pinga. O Parma da Itália tá de brincadeira, né, cara? O Parma da Itália tá de brincadeira, né? 4 milhões de euros, isso não dá nem para limpar o forofó de alguns jogadores do Palmeiras, cara. O Parma já havia sinalizado o interesse em Belé nas últimas janelas de transferência, mas na época a noção não evoluiu. E nem vai evoluir por 4 milhões de euros, cara. E nem vai evoluir por 4 milhões de euros, cara. Cara, o Palmeiras quer 20 milhões de euros para sentar, para conversar pelo Eric Belé, que é um jogadorzaço, tá? Na minha opinião, um belo jogador, tá? O Verdão quer bem mais para negociar com o Belé. Priorizam a venda mantendo o percentual dos direitos econômicos. Embora veja que um empréstimo também pode ser interessante para o desenvolvimento do jogador. Cara, na minha opinião, eu não venderia nem emprestava. O desenvolvimento era vender o Alan ou o Flaco Lopes e botar esse menino para jogar, tá? Na minha opinião. Esse menino, ou o tal do Maurício, ou bendito Felipe Antos, que não joga porra nenhuma, só vive machucado, né? E dando prejuízo ao Palmeiras. O Maurício e o Felipe Antos. Isso sim, tá? Na minha opinião. Fala aqui que eu penso. A notícia da proposta do Parma por Belé foi publicada pelo nosso palestra, confirmada pelo GE, né? Nosso palestra hoje dando show, né? E o GE, né? É um palhaço o GE. Então, os caras o GE, mas é um palhaço, né, cara? O GE é um palhaço. O clube entende que o jogador vale pelo menos algo próximo dos 20 milhões de euros, cerca de 116 milhões na condição atual. O Palmeiras não tem pressa para negociar, mesmo que uma venda possa ajudar na meta orçamental estipulada pelo clube para esta temporada. Cara, o Palmeiras hoje não está com o Pires na mão. O Palmeiras tem que ter calma. O Palmeiras tem jogadores que valem hoje 40 milhões de euros. O Palmeiras tem jogadores hoje que valem 40 milhões. O Alan, se o Palmeiras quiser vender hoje, o Alan, 240 milhões de reais. O Flaco Lopes, 240 milhões de reais. O Maurício, 120 milhões de reais. Entendeu? São jogadores que estão valendo bem. Entendeu? Valendo bem. Hoje o Palmeiras o Palmeiras está faltando, se eu não me engano, 270 milhões de reais para bater a meta. Tá? 270 milhões de reais. Uma venda do Alan ou do Flaco Lopes, praticamente chega perto da meta. Entendeu? Uma venda do Flaco Lopes ou do Alan e a venda do, vamos dizer, do Giai, ou até do Emiliano, ou do Maurício, o Palmeiras bate a meta tranquilo. O Jonathan está em processo de tirar a cidadania italiana, justamente para facilitar uma transferência para a Europa. Ele tem contrato até dezembro de 2028, com a multa de valor de 100 milhões de euros, né? Não vai vender por 100 milhões de euros, mas bota uma multa muito boa, né? Muito boa, para não ter que brigar, de fazer papagaiada, né? É uma multa muito boa, parabéns ao Palmeiras botar esses 100 milhões de euros, né? Belé foi elogiado por Abel Ferreira em maio, quando foi um dos destaques na vitória por 4-1 sobre a Jacuipense, na Copa do Brasil. Além de parabenizar o jovem português, também valorizou o trabalho da base do Palmeiras. E falou do João Paulo Sampaio, né? Primeira vez que o Abel falou do João Paulo Sampaio, né? Isso que é verdade. Foi a primeira vez que o Abel falou do João Paulo Sampaio. Parabéns ao Abel Ferreira, né? Temos jogadores a trabalhar conosco. O Belé já trabalhou conosco no ano passado. Este ano está um pouco mais na equipe principal. Faz parte do nosso elenco. E quando tem espaço embaixo para jogar, vai jogar. É ver a visão do nosso presidente. Metodologia de treino da equipe.
profissional e o trabalho da base feito pelo João Paulo e treinadores disse. Cara, eu vou dizer uma coisa. O Palmeiras é mais contratar bags e botar os meninos para jogar, né? Infelizmente, né? A verdade é essa, né? A verdade é essa, né? Entendeu? O Palmeiras é mais botar os meninada da base, né? A meninada da base, entendeu? E que botar os jogadores para jogar, né? Entendeu? Infelizmente. Cara, se o Abel fosse um treinador que gostasse da base, o Palmeiras tinha envelado muito mais jogador, tinha ganhado muito mais dinheiro, né? Muito mais dinheiro. Isso que é a verdade. Mas o Abel não gosta da base, né, cara? Vamos ser sinceros também. O Abel não tá nem aí, tá cagando pra base, né? Tá cagando pra base. Isso que é a verdade. Entre os profissionais sub-20, a seleção da base, Belé disputou 15 jogos nessa temporada. Ele marcou 7 gols e deu uma assistência, né? Cara, joga muito esse menino, cara. Ele é diferente, né? O Eric Belé, eu sempre falei aqui, é diferente. Diferente muito esse menino, o Eric Belé. É um jogador totalmente diferente, na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião. É um jogador diferente mesmo. Peço a vocês que deixem seu like, né? Compartilhe com os amigos do WhatsApp e do Facebook e se inscrevam no canal. Ajuda a gente a bater os 10 mil inscritos. Chegando a 10 mil inscritos, vamos fazer um lindo sorteio de uma linda camisa oficial para vocês inscritos do canal Fala Porcada, Fechado com Verdão e Sonho Alviverde. Compartilhe, pessoal, com os amigos de membros do WhatsApp, pessoal. E ajuda mais esse porquinho aqui chegar mais longe possível. Tamo junto mesmo nessa live raiz, que é com vocês. Sem vocês não existia live nenhuma. Vamos aqui, pessoal, dar uma passadinha aqui, que eu volto já, né? Chovendo bastante aqui. Aqui trava. Em 30 segundos estareis voltando com mais live, com a cria da base do Palmeiras também. Valor de 300 milhões de reais. É nóis, meu Verdão! Do gramado à glória imortal, uma história que não tem igual. Com a força da nossa torcida, é o sonho que move a vida. É o Fala Porcada e o 914. É o Fala Porcada e o 914. É o Fala Porcada no 914, né? Um debate gostoso de ser. 1 hora de live, a gente batendo aquele bolão com vocês, sempre batendo. Vamos para outra cria da base que deve ter muitas propostas girando para ele. É o nosso Eduardo Conceição, o Duduzinho, né? Joga muita bola, outro bom jogador, outro jogador diferente, que vai ter chance com apenas 17 anos, né? Esse menino vem jogando uma bola redondinha mesmo, né? Redondinha mesmo, o Duduzinho, um jogador totalmente diferente, né? A meninada da base do Palmeiras fazendo jus, né? Palmeiras prepara Eduardo Conceição no profissional e quer quase 300 milhões em venda. Citado na lista de promessas para a Copa 2030, o atacante não viajou com a delegação e está relacionado para a partida da seleção sub-20 contra o Bragantino, né? Nessa quinta-feira, né? Está relacionado para a partida do Brasileiro sub-20, desculpa. Foi 3-3, né? Um jogão, foi 3-3. Que jogo bom, tá? 3-3. Um belo jogo. Um belo jogo Palmeiras e Bragantino. Listado entre as promessas para a Copa 2030, Eduardo Conceição ficou fora da vitória sobre o Curitiba por 3-1 na quarta-feira e permaneceu em São Paulo para defender a equipe sub-20 diante do Bragantino. No Brasileiro da categoria. A decisão, contudo, faz parte do plano Palmeiras para o atacante de 16 anos. Vai fazer 17, né? Muito bom atacante, tá? Um jogador extra classe, o Eduardo Conceição, tá? Um jogador extra classe e diferente. O clube prepara Eduardo Conceição no elenco profissional. Recusou proposta e quer quase 50 milhões de euros, 290 milhões em uma futura venda da cria da academia. O Palmeiras não está com o Pires na mão, né, cara? Entendeu? O Palmeiras não está com o Pires na mão. Isso é grande vantagem. Isso é grande vantagem. Por isso que, visando desenvolver o atleta, passou a dar uma minutagem mais baixa na base e usou a pausa da Copa do Mundo para fazer uma pré-temporada em integração ao profissional.
Agora ele desce apenas para disputar jogos. O Jovem, sua última partida pelo Sub-20 em maio, pelo Sub-17 em junho, e volta a ser selecionado nessa quinta-feira da base, mesmo com o acúmulo de desfalques do time da Abel Ferreira no profissional. Cara, ele jogou bem, viu? Jogou bem no 3-3 com a equipe do Bragantino, né? Um bom jogo, realmente. Abel, assim como fez com o Hendrick e Estevão em anos anteriores, conversa com o atacante e dá orientação. E há atletas mais experientes do elenco que repete o gesto. Marlon Freitas, por exemplo, usou momentos dos jogos treino durante a pausa da Copa para orientá-lo em conversa sobre o posicionamento, né? Joga muita bola, né, cara? Joga muita bola mesmo. Esse menino vai ter um futuro brilhante. Ao longo dos últimos meses, houve conversas, tá? Houve conversas representantes com o Paris Saint-Germain, Manchester City e Manchester United e Barcelona, discutindo valores na casa dos 25 milhões de euros, fixo. 144 milhões mais 15 milhões de euros. 15 milhões de euros em bônus para uma venda. Cara, chegou a 40 milhões em bônus, né? Mas isso aí não vai, cara. O Palmeiras tem que ter pelo menos 40 milhões fixo, tá? Fixo, 40 milhões de euros fixo e 10 de bônus. Aí já serve, né? Os clubes, contudo, não formalizaram esses termos em proposta. As tentativas era chegar a uma composição de 30 milhões de euros fixos. 173 milhões com 20 milhões de bônus, de euros em bônus. Cara, chegar a 30 milhões de euros fixos e 20 de bônus já era boa. Por exemplo, para uma operação na casa dos 50 milhões de euros, que é pedida pelo Palmeiras pelo atacante. Entre a possibilidade de mercado, as partes priorizam as principais ligas europeias. É um clube de ponta, principalmente a Premier League, na Inglaterra e na França e Espanha. As conversas esfriaram durante a Copa do Mundo. E a tendência agora é a visão do staff, é esperar que o atacante seja utilizado, desenvolvê-lo e valorizado ainda mais, né? É jogar muito, né, cara? É jogar muito. Esse menino é muito bom de bola, cara. Esse menino é muito bom de bola. Muito bom de bola mesmo, tá? Na minha opinião. Antes disso, o Palmeiras chegou a recusar investidas entre 20 e 25 milhões de euros na Inglaterra. E também oferta de José Klopp, então chefe da global do futebol do Red Bull. Eu não pensei que 7 milhões de euros. Pelo amor de Deus, esse Klopp é brincadeira. Vai lamber sabão, lamber caju, Klopp. 7 milhões de euros pelo Eduardo Conceição, aí não dá, né? 40 milhões de euros, segundo 10 milhões de euros em 58, né? Não vai, 10 milhões de euros é muito pouco. Os caras pensam que o Palmeiras está com o pires na mão. Nessa semana, Eduardo apareceu em uma lista de promessas que pode estar na Copa 2030. Ele é o único brasileiro entre os 11 jogadores listados no Playforma Webel, especialista em categoria de base, divulgada no Atlético New York Times. Cara, o Eduardo Conceição é 50 milhões de euros. Não tem como, é 50 milhões de euros e o Palmeiras vai ficar com muitos anos ganhando dinheiro com os jogadores da base, né? O Palmeiras tem muitos anos, todos os créditos ao GE, né, pela matéria, o Palmeiras vai ter muitos anos ganhando dinheiro com a base. Isso que é a verdade, né? O Palmeiras vai ter muitos anos ganhando dinheiro com a base. Isso que é a verdade, né? O Palmeiras vem ganhando dinheiro e vai continuar ganhando dinheiro, porque a base do Palmeiras é formidável, tá? A base do Palmeiras é muito boa e parabéns à Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Que vem ganhando dinheiro e ganhando muito com a base. João Paulo Sampaio fazendo jus totalmente ao seu trabalho espetacular. Peço a vocês comentem sobre a base do Palmeiras, comente sobre o nosso grande Eduardo Conceição e também ao Eric Belé, que a gente falou aqui com vocês. Agora vamos para o brasileiro, né? O brasileiro acabou o primeiro turno e o Palmeiras é campeão do primeiro turno. Título simbólico que não vale porra nenhuma, que vale é no final, né? Que vale é no final. Mas o Palmeiras teve um aproveitamento espetacular de 77% dos pontos. O Palmeiras ficou com 44 pontos contra 37 do segundo colocado, Flamengo. Em terceiro, o Atlético Paranaense com 33. Em quarto, Fluminense com 32. Em quinto, Botafogo, Bragantino. Em sexto, Bahia, todos com 30. Em sétimo, Corinthians e Cruzeiro em oitavo, todos dois com 27 pontos. Em nono, Botafogo, que vem caindo para essa tabela, né, com 26. E Curitiba em décimo, Vitória em 11º, todos com 26 pontos. Em 12º, São Paulo, Atlético Mineiro em 13º, todos dois com 25 pontos, caindo para a tabela São Paulo. Internacional em 14º, em 15º, Santos, em 16º, Grêmio, todos com 21 pontos e fora um ponto fora da zona de rebaixamento.
Aí vem na 19ª, 17ª posição, na zona de rebaixamento do Vasco, com 20 pontos. O Mirassol tem um jogo a menos, ó, com o Flamengo, 19 pontos. O Remo, com 18 pontos em 19º. E o Chapecoense, com 9 pontos, para mim já está rebaixada, né? Para mim já está rebaixada, na minha humilde opinião. A Chapecoense, para mim, já caiu para a segunda divisão, tá? Na minha humilde opinião, a Chapecoense, para mim, já caiu para a segunda divisão. Na minha humilde opinião. Aí vem na Arena da Baixada, amanhã, 18h30, tem Atlético Paranaense Internacional. Amanhã, 18h30, na Vila Belmiro, jogo importante para o Santos, né? Muito importante, porque a Chapecoense já está rebaixada, né? Na minha opinião, né? Na Arena da Baixada da Atlético Paranaense ganha o jogo e o Inter perde mais uma, né? E vai ladeira abaixo. Aí, para mim, que ganha o Santos, né? Deve ganhar e brigar para sair da zona de rebaixamento, né? Aí na Vila, no São Januário, né? Bom jogo amanhã, 20h30, Vasco e Mirassol. Bom jogo, né? O Mirassol querendo sair da zona de rebaixamento e o Vasco também brigando para sair também, né? Às 20h30. E no Mineirão, Cruzeiro e Botafogo. Eu sou Cruzeiro desde pequenininho, né? Na Casa da Aposta Fonte Nova, Bahia e Corinthians, sou Bahia. E no RB, no Cícero de Souza Max, tem RB Bragantino e Curitiba da Bragantino, tá? Na Arena do Grêmio e Fluminense, da Grêmio, na minha opinião, o Grêmio vai tentar sair dessa aperto lá embaixo, né? Na minha opinião, vai tentar sair. E o jogão no Maracanã, né? Domingo, né? 18h30, né? O horário do Grêmio é no domingo, 18h30. 18h30 também, RB Bragantino, Corinthians é 16 horas, né? No domingo, Botafogo, 16 horas com o Cruzeiro, né? Aí vem 18h30, Flamengo e São Paulo, né? E no Mangueirão, jogão, Remo e Vitória brigando por ali, o Remo tentando sair. Eu acho que dá Remo, tá? Vou com o Remo. E no Nubank Park, a volta do Palmeiras e Atlético Mineiro, torcemos que o Palmeiras vença. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para vencer esse jogo com algumas voltas e algumas baixas ainda no Palmeiras. Os artilheiros do campeonato são eles. Pedro, 12 gols. Viveiros, 11. E Carlos Vinícius com 10. Eu vou botar os 3 primeiros porque o resto é resto, né? Para mim, os artilheiros do campeonato brasileiro. Todos os créditos ao GE por essa grande matéria que a gente viu aqui, né? Tamo junto nessa. Peço a vocês que deixem seu like, né? Rodada do Brasileiro, a 20ª rodada, a primeira do segundo turno. Tamo junto e misturado. Deixa o like, pessoal, é muito importante para que o robozinho do YouTube repasse para mais porcos no Brasil e no mundo, né? Vamos agora pro Giro de Notícia Palmeiras, pegando fogo aqui, batendo aquele bolão, 1h e 10 minutos. O Giro de Notícia Palmeiras começa agora com vocês e vamos começar, né? Começar com ele, né? Ele que tá fazendo muita falta ainda, Flaco Lopes. É o Flaco! Vamos! Atenção no gramado, Palmeiras tá na pressão. Ele recebe, domina, é o predador em ação. Chuta forte, sem chance pro goleiro. Flaco Lopes, goleador, artilheiro. A bola na rede balançou, a torcida explodiu. É o Flaco de novo, palestra sorriu. Flaco Lopes! Grande Flaco Lopes, né? O Giro de Notícia Palmeiras começa, né? Peço a vocês o seu like. Flaco Lopes que volta de segunda para quarta-feira, né? Depois das suas férias milagrosas, né? Suas férias depois do vice-campeonato da Argentina na Copa do Mundo. E deve voltar e deve começar a surgir propostas reais para o Flaco Lopes. O Palmeiras vai tentar a renovação do Flaco Lopes com aumento salarial. Tomara que consiga, porque é um grande jogador. Um jogador que pode fazer falta, mas tem um porém, né? Será que ele vai querer ficar? Tem esse porém, esperamos os próximos capítulos do Flaco Lopes, né? Agora é a vez de Gustavo Gomes. Allianz Parque, a pressão no ar. Chefe na zaga, ninguém vai passar. É o paredão, muralha, Alviverde pode apostar. Gol do Palmeiras, Gustavo Gomes vai pra cima. Gol do Palmeiras, a torcida grita, vibra e clama. Gol do Palmeiras, Gustavo Gomes vai pra cima. Gol do Palmeiras. Gustavo Gomes, né? Falando de Gustavo Gomes é um jogador que o Palmeiras quer renovação de contrato,
Palmeiras precisa renovar o contrato com o Gustavo Gomes até 2029. Estava tudo acertado, mas até agora não anunciou. Deve ser anunciado agora, né? Nessa janela de transferência. O Palmeiras vai voltar forte, né? Janela de transferência. O Palmeiras deve agora aberto e dá para anunciar a renovação do contrato. O Gustavo Gomes abriu agora dia 20, né? E Gustavo Gomes vai ser jogador do Palmeiras até 2029, dezembro de 2029, né? É a bela notícia que a gente vai ter, é do Gustavo Gomes até 2029, nosso capitão, o nosso capita, pessoal. Agora a vez de Paulinho. Domina a bola, é do Palmeiras, avança o time, que emoção! Paulinho, estufou a rede, é gol! A torcida grita, vibra o chão. Dali Paulinho, é o nosso artilheiro. Dali Paulinho, do Verdão, é o melhor do Brasil, Palmeiras! Paulinho não voltou após Copa, porque ele estava suspenso, né? Porque tirou onda com o Cheirinho. Não pode mais tirar onda com o Cheirinho, né? É proibido zoar o Cheirinho, né, pessoal? É proibido zoar o Cheirinho, né? É uma coisa interessante, né? Se o cara zoar o Cheirinho, leva a suspensão. Cuidado, eu tô com medo aqui do STJD bloquear meu canal no YouTube, né? Apesar que o YouTube já bloqueou, já realmente não repassa para ninguém. Mas a verdade é que é proibido, né? É proibido o STJD falar do Cheirinho. Senão é punido. O Paulinho foi punido por 2 jogos, cumpriu um jogo, se não me engano, foi 2 jogos, cumpriu um e cumpriu o segundo agora e deve voltar contra o primeiro. Paulinho que pode jogar 70 minutos, né? 70 minutos numa partida. Pode entrar no intervalo e jogar 100% o Paulinho. Tomara que daqui para o final do ano, na final, se a gente chegar na final do Libertadores, Copa do Brasil, o Paulinho tenha 100% e possa voltar a brilhar com a camisa do Palmeiras. Agora é a vez do Maurício. Gol! Gol do Maurício! A torcida do Palmeiras comemorando! Maurício Guerreiro, com o manto do Verdão, fez o gol da vitória com o coração. É o Palmeiras, é o meu amor, vibrando com garra e com muita fé. Gol do Maurício! Gol do Palmeiras! É Maurício, né? Que tem proposta do Atalanta. Eu acho que o Maurício vai ser vendido, pessoal. Depois daquela entrevista meia boca do nosso grande João Martins, o Maurício deve ser vendido sim. O Palmeiras pegar 120 milhões de reais, né? E diminuir. O Palmeiras precisa de 270 ainda, né? Vai cair para 150 e vamos gatilhando dinheiro para lá, dinheiro para cá e tentar fazer dinheiro, né? Tentar fazer dinheiro para não terminar no vermelho no final do ano. Uma boa notícia é que o Maurício deva ser vendido e, começando bem, o Atalanta deve vir com força e pagar os 20 milhões de euros. O Palmeiras tanto quer para o Maurício, né? Agora é a vez de Giai. Aê, o Allianz tremeu! Solta o grito, vamos lá, Giai! Do chão a torcida começa a gritar. Pela lateral, o Giai vai avançar. É o nosso artilheiro, com o coração na mão. É gol do Verdão, é pura emoção. Giai Guerreiro, gol do Palmeiras inteiro. Gol, Giai Guerreiro, gol do Palmeiras inteiro. Grande Giai, né? Recuperação, melhora a recuperação do Giai. Giai tá recuperando mais rápido. Tomara que dê tudo certo, o Giai volte logo a vestir a camisa do Palmeiras, né? O grande Giai é um jogador, para mim, mediano, tá? Jogador mediano. O cara lá do canal lá do YouTube, que eu não nem falar do Palmeiras, disse que o Kelvin jogou bem e não quer perder nenhum jogador pós-Copa do Mundo, cara. Cara, é de sacanagem. Tem cara que torce mais pelo jogador que pelo clube, né? É umas coisas muito interessantes, né? Só Jesus na causa, né? Só Jesus na causa. Eu sou Palmeiras, pessoal. Se o jogador jogar ruim, eu vou falar. E Kelvin foi o mortinho do jogo Palmeiras e Curitiba, tá? Na minha opinião. Agora vamos para outro jogador que o Palmeiras tem que vender, né? Ô, meu Verdão! És a minha paixão! Emiliano Guerreiro foi a luta com o manto do Palmeiras. Nada rebate! Avançou do gol, fez o inacreditável com a força da torcida. É imbatível!
desce o chiqueiro, vai a loucura. É o gol do Palmeiras, comemora a nação. Vamos que vamos, palmeirense, né? Falar do Emeliano, né? A verdade é que o Emeliano Martins teve sondagem, né, do Real Betis, mas infelizmente eles preferiram o Bernal, né? O Bernal do time do Fluminense, que foi vendido por 8 milhões e meio de dólares. Cara, 8 milhões e meio de dólares, vamos botar R$5. Dava 44 milhões de reais, cara. Seria uma bela venda, já diminuía bastante o montante que o Palmeiras tem que vender em número de jogadores, né, cara? Ia diminuir bastante o Palmeiras tinha que vender em número de jogadores. Infelizmente, o Emeliano não foi vendido, né? Infelizmente, né? Infelizmente mesmo, o Emeliano não foi vendido e a gente está sofrendo com esse bagre. O Abel chega a dizer que não podia contratar um jogador porque ia tomar a vaga do nosso bendito Luiz Pacheco. Está tomando a vaga dele é o Emeliano Martins, Abel Ferreira. Infelizmente, né? Agora a vez de Ramon. Olha o relógio, o clima tá denso na área. A calma dele é o que assusta, não tem falha. Visão periférica domina, olha o espaço. A rede balança, o grito explode lá fora. Gol do Palmeiras! Sousa chegou, o destruidor! Gol do Palmeiras! A massa canta! Grande Ramon Sousa voltou muito bem, né? Como o Maurício. O Palmeiras tem interesse, tá? De vender o Ramon Sousa. Também quer os seus 20 milhões de euros aí. Tomara que consiga, né? Na minha opinião, tomara que consiga esses 20 milhões de euros. Que é um jogador, na minha opinião, mediano, tá? Se chegar uma proposta, vende. Cara, eu sempre falei, cara. Cara, dava para montar o time profissional, 11 grandes jogadores, 12 ou 13 grandes jogadores, e trazer, e botar o resto da meninada da base do Palmeiras. Preparar os meninos, cara. Porque assim o Palmeiras teria um time muito bom mesmo. A base do Palmeiras é muito boa, só que não tem chance. Olha o tipo de jogador que o Palmeiras contrata. Que eu já falei aqui. Giai, Emeliano e o nosso grande Ramon Sousa. Jogadores inúteis, cara. Jogadores inúteis. Que, infelizmente, pessoal, tira a vaga dos meninos da base. Até o Felipe Antos da vida, que foi uma decepção total, o Felipe Antos, tá? Na minha opinião. Agora a vez do menino Alan. Alan no ataque, olha o perigo. Com garra e fé, é o nosso grito. Chuta pro gol, a torcida explode. É gol do Alan. Vibra o chão, treme ao viverde. Dali Alan, é guerreiro. Dali Palmeiras, é o Verdão. É o melhor do Brasil, Palmeiras. Olha só o Alan, né? Alan que tem proposta, vai ter proposta de mais de 40 milhões de euros. Cara, eu venderia o Alan. Eu venderia o Alan, venderia a Flávio, eu venderia que eu pudesse, entendeu? Mas tem muitos atacantes, cara. Ou tentava uma proposta para o Felipe Antos, venderia o Felipe Antos, o Maurício, jogadores comuns, né? Entendeu? Para tentar segurar o Flávio Lopes. Eu acho que o Flávio Lopes, pessoal, eu acho que hoje mesmo, o Vitor Roque informa, o Flávio Lopes é banco do Vitor Roque, tá? Eu venderia o Flávio Lopes, tá? O Palmeiras tem que fazer uma injeção de ganhar dinheiro também, entendeu? E trazer jogadores que sejam diferentes. O Flávio Lopes e o Alan, não sei se vão querer ficar no Palmeiras, tá? Porque vão ter propostas muito boas da Europa. Eu acho difícil esses caras quererem ficar no Palmeiras, na minha opinião. Agora é a vez de Felipe Antos. O mestre chegou, o passe é cirúrgico. A bola flutua, a defesa parou, o brilho no lance é dele. Felipe Anderson domina o espaço, o destino é a rede. Explode o verde, a massa vibra o gol. Felipe Anderson, a mágica no alviverde. O estádio é um só, o grito ecoa no céu. É o Palmeiras, a paixão que nunca se rende. Cara, o que falar de Felipe Antos, né? Uma lástima, né? Só fez ganhar dinheiro do Palmeiras, só veio para ganhar dinheiro do Palmeiras, igual o grande Lucas Lima, né? Infelizmente, né? O Felipe Antos, pessoal,
era um jogador que a gente tinha muita fé que ia deitar e rolar no futebol brasileiro. Mas, infelizmente, foi isso que a gente viu, né? Tá vendo uma lástima jogando futebol, né? Felipe Anso totalmente se machuca demais. Aí os caras vêm botar a culpa no calendário. Cara, parece um vidro, um caco de vidro, né, cara? A verdade é essa. Parece um caco de vidro, Felipe Anso, entendeu? Parece um famoso caco de vidro. Se quebra mais que vidro. Isso que é a verdade, né? E, cara, se tiver realmente proposta do mundo do Oriente Médio, vende o Felipe Anso, cara. Não dá mais para aguentar Felipe Anso com a camisa do Palmeiras. Desculpa dizer. Felipe Anso, Ramon Sousa, Emiliano Martins, Maurício, não dá mais. Faz dinheiro com esses caras e vende, cara. Na minha humilde opinião. Agora é a vez de Murilão da Massa. Do chão a torcida começa a gritar. Do alto Murilo vai cabecear. Zagueiro artilheiro, com coração na mão. É gol do Verdão, é pura emoção. Murilo Guerreiro, do Palmeiras inteiro. Murilo Guerreiro, do Palmeiras inteiro. Grande Murilo, né? Grande Murilo que não quer renovar, tá? Não quer renovar até 2027, o contrato dele, dezembro de 2027. E o Palmeiras corre para renovar até 2029, dezembro. E o Murilo não quer renovar. E com isso, o Palmeiras pensa em outro zagueiro. O Basto, que está no Botafogo, né? O Basto pode ser essa reposição para a vaga do Murilo. Se o Murilo não quiser renovar, Basto do Botafogo pode chegar para o Palmeiras, né? Informações do Diego Firmino, todos os créditos do Diego Firmino. Basto, sim, pode chegar na Sociedade Esportiva Palmeiras, né? E a outra notícia também é do Carlos Miguel. A muralha se agiganta, o portão fechado. O ar se move, o perigo avança no campo. Ele se estica, o alcance ignora a distância. Pare, a rede está segura, o céu vibra. Carlos Miguel, a mão que cala a sorte. A massa canta, o grito ecoa no verde. A segurança que ninguém pode derrubar. Carlos Miguel tomou conta do gol do Palmeiras, a verdade é essa, tomou conta do gol do Palmeiras, vem pegando bastante, mas esse jogo contra o Curitiba pegou muito, mas teve aquele gol do Curitiba, para mim, Leandro, foi uma pancada ali, mas para mim falhou, tá? Era uma bola defensável do Carlos Miguel, na minha opinião, era uma bola defensável do Carlos Miguel e ele falhou, na minha humilde opinião. Respeite a opinião de vocês, mas vejo falha grotesca do Carlos Miguel, na minha humilde opinião, no gol da equipe do Curitiba. Essa é a minha opinião. Respeite a opinião. Eu quero a opinião de vocês também. O Carlos Miguel falhou no gol do Curitiba para vocês? Eu quero a opinião. Porque não é a minha que prevalece, é de vocês também. Agora a vez de John Arias. Velocidade que destrói a zaga, moleque liso. Deixou o marcador no chão, cumpriu o aviso. Chegou na área, é caixa sem massagem. Gol do Palmeiras. John Arias, decisivo demais. Gol do Palmeiras. John Arias, decisivo demais. Grande John Arias, né? Eu vou defender o John Arias, né? E vou criticar o Abel Ferreira. Por quê? O John Arias teve grandes momentos no Fluminense jogando pelo lado direito de ataque. Ou estou mentindo? No Mundial de Clubes da FIFA, foi o grande jogador do Fluminense e do futebol brasileiro foi o John Arias, jogando pelo lado direito de ataque. Na seleção colombiana, fez uma grande Copa do Mundo, na minha opinião. Com a seleção colombiana, foi perder nos pênaltis para a Suíça, poderia ter passado. Se o Campanhas não bate aquela bola por cima, e jogando atrás do centroavante no meio de campo. O pior lado do John Arias é pelo lado esquerdo. E aonde que o Abel coloca? Pelo lado esquerdo de ataque, como fez com o Dudu. Cara, o Abel gosta de destruir o jogador extra classe, cara. A verdade, ele gosta de inventar posição pro jogador. O cara não rende, ele fica continuando ali, tentando, ajudando. Cara, ele tá queimando o John Arias, né? A verdade é essa. Ele tá queimando o John Arias. Infelizmente, cara, a verdade é que vocês têm que parar de criticar o John Arias e criticar o seu Abel. Entendeu?
O seu Abel Ferreira é o grande culpado de John Arias não render, porque ele joga na posição totalmente errada. Isso que é a verdade. O John Arias joga na posição errada, por isso que não dá na bola. Infelizmente, até aí os números mostram, né? Fluminense pelo lado direito e a seleção colombiana atrás do centroavante. Isso que é verdade. Agora é a vez de Marlon Freitas. Aê, o manto sagrado tremeu. Chama no passe, Marlon. A visão no lance, o corte seco pro meio. Espaço criado, o destino tá desenhado no ar. Olha o gol, a rede balança ao céu. É Marlon Freitas, o grito que vem do chão. Explode o verde, a massa enlouqueceu. É a glória no peito, é nossa celebração. Grande Marlon Freitas, para mim a melhor contratação da Sociedade Esportiva Palmeiras, tá? Para mim o Marlon Freitas disparado nos últimos tempos, a melhor contratação que o Palmeiras fez foi o Marlon Freitas. Cara, o novo Felipe Melo do Palmeiras, né? A verdade é essa, o novo Felipe Melo do Palmeiras é o Marlon Freitas, na minha opinião, e vem jogando muita bola, né? Infelizmente o Danilo não veio poder jogar com o Marlon Freitas de novo, né? Para mim tá jogando muita bola, o primeiro volante até me surpreendeu, tá? Muitos criticavam ele para marcação, mas está jogando bem o primeiro volante da camisa do Palmeiras. Isso que é verdade. Agora a vez de Eric Belé. E lá vem ele, o grito que trava no peito. Olha o passe! A bola busca o espaço, encontra caminho, o drible é curto. O peito estufa, o manto alviverde clama, o momento é puro. Explode a rede, é Eric Belé. O estádio virou um só, dá-lhe Verdão, a massa enlouquece. O grito vem da alma, a paixão não se cala, a glória é nossa. E o gol é do povo! O Parma da Itália, né? Vem e oferece dinheiro de pinga para o Eric Belé. Dinheiro de pinga para o Eric Belé. Cara, não dá, né, cara? Não dá. Dinheiro de pinga para o Eric Belé. Isso não dá, na minha opinião. Pouco dinheiro, né? Na minha opinião. 4 milhões de euros. Entendeu? 4 milhões de euros. Entendeu? 4 milhões de euros é dinheiro de pinga para o Eric Belé. Palmeiras quer 20 milhões de euros, aproximadamente 20 milhões de euros, para o Eric Belé, para sentar na mesa para vender o jogador. Parabéns, o Palmeiras. Palmeiras não está com o pires na mão como o Botafogo. Tá? Palmeiras é diferente. Não pode recusar sim, porque não está com o pires na mão como o Botafogo. Isso que é verdade. Agora é a vez de Andrés Pereira. Ô, meu Verdão! Do meio campo, um raio certeiro. É o gol de placa de Andreas Pereira. A torcida explode, é só emoção. Vibra Palmeiras com coração. Grita gol! Grita gol! É do Palmeiras, meu amor! Pessoal, deixe sua mensagem, fica à vontade no chat. Eu vou lá, Gilmar, eu vou ler sua mensagem, com certeza. Grande Gilmar Lara, e chega forte. E meu amigo Andrés Pereira, né, que não jogou bem esse futebol que a gente tanto espera do Andrés Pereira contra o Curitiba, mas a gente tem muita confiança nesse jogador que vai voltar a jogar o futebol que a gente tanto espera, o Andrés Pereira, que é uma arma do Palmeiras da bola parada, e que para mim é meia de campo, cara. Eu continuo dizendo, para mim é meia de campo. Jogou até mais solto, né? Com 3 zagueiros, porque não precisou marcar tanto. Mas jogou pouco que a gente esperava contra o Curitiba. Mas é a volta, tomara que consiga voltar a jogar aquele futebol, que tem futebol para jogar a Copa 2030, tá? O Andrés Pereira. Agora é a vez de Arthur. A bola busca o destino, traça a curva no ar. O campo treme, o manto verde vai buscar. Olha o gol! É Arthur! A rede balança o céu! A massa explode, o estádio virou um só! Grande Arthur, que para mim eu achei um absurdo. Todo respeito ao Piquerez, o Arthur não poderia ficar na reserva do Piquerez. Vem jogando muito bem, Piquerez não jogou bem de ala, tá?